No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você deve fazer caso você já tenha conseguido um cliente, porém ele não sabe produzir conteúdo. Olá, meu nome é Saulo Takahashi, eu sou especialista em design estratégico e eu ajudo você a faturar até 10k através do design gráfico. Então, eu recebi essa pergunta de um dos meus seguidores dizendo assim: Saulo, eu fechei um cliente de redes sociais, porém ele não consegue produzir conteúdo, não sabe o que eu devo fazer. Bom, o primeiro ponto é você saber a diferença entre um cliente que não sabe produzir conteúdo e um cliente que não quer produzir conteúdo. Por que você precisa ter clareza nisso? Porque o cliente que apenas não sabe, mas ele tem uma predisposição em aprender, ele sabe a importância do conteúdo, ele sabe que o conteúdo é o único caminho para que ele possa crescer de maneira inteligente e eficaz. Esse é um tipo de cliente que vale a pena você solucionar esse problema. Agora, se você tem um cliente que não quer produzir conteúdo, não dá bola, não dá a mínima, na cabeça dele é produto e preço nas postagens, ele não tem, enfim, ele não quer realmente implementar essa estratégia, é muito provável que esse cliente não vale a pena você fazer essa virada de chave, tá? Esse vídeo é para o cliente que realmente está disposto, ele enxerga a oportunidade, ou pelo menos ele é disposto a ouvir o que você tem para falar, para então você implementar essa estratégia. Caso contrário, é muito difícil que você consiga gerar resultado para esse cliente. Então, precisa aí existir pelo menos um desejo, uma vontade de aprendizagem, ok? E para você resolver esse tipo de problema, existem duas maneiras que você pode solucionar, tá? Eu vou te apresentar aqui essas duas maneiras, vou dizer qual que é a minha visão sobre quando você deve implementar uma, quando você deve implementar outra, tá? Para cada solução existe um cenário ideal para que você consiga aí otimizar tanto o tempo seu quanto do seu cliente. Então, o primeiro caminho quando o cliente não sabe produzir conteúdo, é você treinar ele a produzir conteúdo. E eu vou partir aqui do princípio que você já produz para o seu perfil. Se você é um daqueles profissionais, designers que não produzem o próprio conteúdo, é muito difícil que você consiga ter bons resultados e alcançar o resultado de 10k, porque é incongruente. Você diz para o cliente que ele deve produzir conteúdo e você mesmo não produz. Então já vou partir aqui da premissa que você produz pelo menos no seu, ok? Então você vai ensinar esse cliente a produzir, a organizar o conteúdo, a mostrar qual a maneira mais eficiente de produzir conteúdo, a organizar cada uma das linhas, a como construir uma linguagem que realmente se comunique com o perfil de cliente dele, uma linguagem que não traga apenas concorrência, mas que traga clientes que vão poder comprar o serviço ou o produto dele. Então é realmente dar um treinamento, fazer um papel de treinador. E aí você faz isso uma vez no mês, duas vezes no segundo mês, até o ponto que ele consiga caminhar sozinho com as próprias pernas. Vai ter um momento que ele já vai ter entendido o jogo do conteúdo, aí você não precisa mais fazer essas reuniões mensais. Eu mesmo já fiz isso várias vezes e funciona. Então, treinar o seu cliente para produzir o conteúdo, na minha visão, é uma estratégia extremamente eficiente e boa, porque você não precisa depender de outras pessoas. Agora, existe uma outra estratégia também, que é para o cliente que às vezes não tem tempo. Essa estratégia que eu te expliquei agora há pouco é um cliente que ele tem tempo para produzir o próprio conteúdo, ele tem mais tempo do que investimento. Essa outra estratégia que eu vou te explicar agora é um cliente que tem menos tempo para produzir esse conteúdo, porém ele tem muito investimento, então uma coisa compensa a outra. Agora, quando o cliente não tem nem tempo, nem investimento, aí fica um pouco mais complicado. Não que seja impossível, mas é mais difícil você gerar resultado para esse tipo de cliente. Bom, esse cliente que tem mais investimento do que tempo, você vai fazer o seguinte: você vai trazer para você, para sua equipe, um parceiro que tem habilidade de escrita, um redator que seja bom de pesquisa e de escrever os textos. Ou você pode trazer alguém, um colaborador, alguém que realmente seja fixo com você. Eu não sei qual que é o nível do teu negócio, se você já tem um faturamento razoável para trazer alguém para sua equipe. Se você não tiver, traga um parceiro ou uma pessoa que vocês trabalhem juntos, tá? Isso funciona também muito bem. Você vai trazer essa pessoa para sua equipe e você vai direcionar ou você vai marcar reuniões entre essa pessoa que vai escrever os conteúdos com o seu cliente ou montar um grupo ali onde vocês possam conversar, discutir, arquivar todas as perguntas que forem respondidas, e dessa maneira você consegue automatizar o processo de produção de conteúdo. Lembrando que existe um processo de adaptação.
Então, se a pessoa nunca teve contato com aquele tema do seu cliente, é provável que ela precise ali fazer as primeiras pesquisas para imergir naquele universo, para que depois ela consiga realmente produzir conteúdos que façam diferença no perfil do seu cliente. Lembre-se que existe esse período de adaptação. Se você não lembrar disso, o cliente ele vai criar uma expectativa que vai gerar o resultado logo aí nos primeiros dias e às vezes tem esse tempo de engrenagem. E se ele nunca trabalhou com conteúdo, também você precisa levar em conta que a audiência dele precisa se acostumar que agora que ele é um perfil onde se gera conteúdo de valor. E no começo a gente sabe que a audiência, quando ela não está acostumada, às vezes ela não vai interagir tanto porque ela não estava esperando aquele tipo de postagem, mas com o tempo você vai educando a audiência e as pessoas que vão seguindo o perfil, elas vão se renovando e se qualificando cada vez mais. Inclusive, o objetivo principal de você produzir conteúdo para o seu cliente é trazer uma audiência, né, seguidores qualificados com potencial de compra, certo? Então, esse tipo de cliente geralmente está mais ligado à venda de produto físico, esse que não tem muito tempo, mas tem investimento. Esse tipo de cliente ele está mais focado na gestão da empresa e às vezes pode ser que ele tenha ou não um profissional de marketing interno para cuidar somente disso. Se ele não tiver, saiba que você vai ter que falar uma linguagem extremamente mais simples com esse cliente, diferente de você ter ali de repente um gestor de marketing na equipe do seu cliente, um diretor de marketing. Então a tua linguagem ela precisa ser adaptada. Fique atento a isso, tá bom? Essas são as duas maneiras que eu considero mais eficazes para você solucionar esse problema aí do cliente que não sabe produzir conteúdo. Mas Saulo, será que isso realmente dá certo? Bom, eu tinha uma cliente fora do Brasil que ela já tinha uma consciência da produção de conteúdo, a habilidade dela textual, uma habilidade muito boa, ela sabe escrever muito bem, porém ela nunca havia produzido conteúdo. E como eu já tinha ali clientes atendendo, eu comecei a ajudar ela na produção de conteúdo, tanto na parte de organizar os tópicos, sobre definir quem é o cliente que ela ia se comunicar, sobre o serviço que ela ia oferecer, deixando tudo organizado para que esse conteúdo estivesse amarrado e no momento que ali houvesse uma venda, as pessoas estivessem preparadas para aquele tipo de compra, porque o conteúdo ele aquece a audiência para que você possa vender ali na frente alguma coisa que esteja relacionado ao conteúdo que você veio compartilhando ao longo do tempo. Então, nós fizemos algumas primeiras reuniões online através do Zoom e aí depois de engrenar, ela realmente entendeu e começou a transformar aquele conteúdo textual também em vídeos, em vários formatos ali que ajudaram a deixar ainda mais completo o perfil em termos de formatos de conteúdo, a didática dela é muito boa, né? E tudo isso ajuda bastante. Então, essa foi uma das maneiras que eu solucionei para conseguir ajudar esse cliente que não sabia produzir conteúdo. Porém, eu também já atendi clientes que não sabiam produzir conteúdo e também não davam a devida importância para o conteúdo. E aí eu tentei solucionar, né, direcionando, e eu sempre percebia que esse cliente, embora ele estivesse fazendo tudo que eu estava orientando, mas eu percebia que ele não acreditava que dava resultado. Então, quando a pessoa não acredita, não dá crédito, é um pouco mais difícil. O nível de consciência do seu serviço como profissional de redes sociais ainda é baixo. Ela ainda acha que o modelo antigo de divulgação de produto e preço ainda funciona e a gente sabe que as redes sociais, perfis como esses, eles não duram muito tempo, não crescem, não geram resultado em vendas, porque esse tipo de abordagem aí, ele não é a língua nativa das redes sociais. E mesmo explicando, mesmo fazendo reuniões, eu mantive ali um tempo de prestação de serviço para esse cliente, só que eu trouxe uma pessoa externa para produzir conteúdo, só que mesmo assim não engrenava. E não é culpa do cliente, não é culpa de ninguém. O fato é que ele não estava ainda no processo de jornada do cliente com um nível de consciência mais alto, mais elevado, entendendo realmente a importância daquela estratégia que eu implementava. Esse cliente ele veio de indicação de uma amiga minha, ele não veio das minhas redes sociais, por isso ele não foi educado, ele não chegou até mim sabendo qual que é a minha abordagem, qual que é o meu método. E isso acontece com muitos profissionais hoje de design que ficam dependendo do boca a boca, de uma pessoa indicar a outra. Geralmente, quando há essa indicação, a pessoa não te olha com os olhos de uma pessoa que tem autoridade no assunto, que é especialista, ela simplesmente quer ali a execução do seu serviço.
Isso acaba comprometendo a estratégia. Então, é muito importante que as pessoas que você traga para você, elas passem por esse processo de educação do seu conteúdo. Caso elas não tenham vindo do seu Instagram, você vai precisar fazer esse trabalho no 1 a 1, na reunião, para que ela possa entender ali como é que funciona o seu sistema de trabalho. A gente sabe hoje que existem diversas agências que ainda trabalham no modelo antigo de divulgação, onde coloca produto e preço, e eles já vieram com esse vício e às vezes até meio que com a mentalidade esperando algo parecido. E aí quando você traz essa abordagem do conteúdo, realmente tem um processo aí que precisa ser trabalhado. E ele pode ser feito em escala, ali através das suas redes sociais, ou você vai fazer esse papel na reunião 1 a 1. Eu recomendo que você traga isso na sua escala, que você produza esse conteúdo nas suas redes sociais, para que todos os clientes venham de uma certa forma um pouco mais preparado para aquele método que você vai apresentar a ele. Isso ajuda bastante a economizar o seu tempo. E se você é um designer que está começando nesse mundo das redes sociais, a primeira coisa que eu quero te dizer é que talvez você tenha um pensamento parecido com esse. Ah, mas isso não é papel do designer, ensinar o cliente a produzir conteúdo. Bom, se você pensa assim, saiba que a grande maioria dos designers também pensam assim e são justamente os designers que estão reclamando do quanto eles ganham por mês. A verdade é que poucos profissionais estão comprometidos realmente em entregar algo que seja mais fora da curva, um serviço mais memorável, algo que realmente encante o cliente. Então, se você não está predisposto a fazer isso, ou se você tem esse tipo de pensamento, talvez seja exatamente por isso que você ainda não conseguiu chegar ao seu resultado de faturar em 10k por mês com design. Porque se você consegue atender bem seu cliente, gerar os resultados, não existe cliente que vai ficar insatisfeito com o seu trabalho e nunca vai te faltar clientes para você atender, porque realmente você está comprometido com o resultado e não simplesmente fazer uma prestação de serviço de entregar uns postzinhos bonitinhos que geram zero resultados em vendas. Então, esse é o primeiro ponto, esse é um tipo de pensamento muito comum e eu sugiro que você avance e elimine isso do seu pensamento, caso você queira realmente viver de design e ter qualidade de vida. O segundo tipo de pensamento que costuma ter na mente dos profissionais é que o design ele não precisa produzir conteúdo. E geralmente os designers eles transformam o perfil das redes sociais em um portfólio. Qual que é o problema disso? O portfólio ele não consegue educar a sua audiência, os seus seguidores, sobre como você trabalha. Então fica um monte de portfólio na internet, com um monte de trabalhos até bonitos, né, visualmente, com conceitos e tudo mais, só que aquilo não mostra para o teu cliente como o design soluciona os problemas dele. E quando você não educa o cliente, chegam muitas pessoas até você desqualificadas, pessoas que às vezes não entendem a maneira como você trabalha, não enxergam o valor que o teu serviço tem para você cobrar aquele preço mais elevado, clientes pedindo desconto, clientes que começam a ir para o trabalho com você, clientes que não respondem teu orçamento. Então o conteúdo tem o poder de trazer as pessoas certas para você atender. Já o portfólio, quem vai mais desfrutar desse tipo de comunicação é uma agência, é uma produtora, são empresas que já são especializadas na sua área de design. Então, esse tipo de cliente pode até funcionar o portfólio, mas se você quiser mergulhar no oceano azul, onde existem mais oportunidades, onde não existe concorrência, onde você não precisa abaixar o seu preço, então você deve se comunicar com essa fatia do mercado maior, que são os clientes finais, que são as pessoas que realmente vão contratar o seu serviço. Só que para isso você vai ter que desenvolver habilidades que nem todos os profissionais vão estar dispostos a lapidar. Uma delas é produzir conteúdo para o seu próprio perfil. Saiba que mesmo que você trabalhe com identidade visual, ou com UX design, ou com outra área, se você domina a parte de produzir conteúdo, usar as redes sociais, você não depende de mais ninguém para conseguir cliente. Ou seja, você tem mais controle sobre os seus resultados. Quando você não desenvolve essa habilidade, você vai ficar sempre ali na esperança de que alguém indique seu trabalho, que algum profissional feche e traga para você e terceirize. E aí você vive naquela montanha russa de um mês ter muito resultado financeiro, outro mês não ter nada. E aí é onde fica insustentável você viver de design. Então eu recomendo que você comece sim a produzir conteúdo hoje, se você deseja ter mais resultado financeiro como designer.
Alguns designers pensam, mas eu perco muito tempo ensinando o cliente. Saiba o seguinte, você ensinar o cliente, ele não é uma coisa à parte do design. O designer que pensa que a única responsabilidade dele é criar e executar na ferramenta, no programa, no computador, esse profissional, muito provavelmente, ele vai ser visto como uma pessoa apenas do operacional. É um designer que não é estratégico, um designer que não consegue mostrar para o cliente qual caminho vai ser atravessado. Ele simplesmente vai lá, pega o serviço, executa, cria e entrega. Quando a criatividade não é aliada com a estratégia, é como se fosse um trilho de trem. Criatividade, ele precisa saber qual que é o caminho que vai ser percorrido. Caso contrário, você vai ficar errando muito para tentar acertar. Com estratégia, tudo muda, os resultados aparecem. Então, você fazer essa parte de ensinar o cliente é extremamente estratégico para você. A maioria dos profissionais de design, eles não dão a devida atenção a esse atendimento, a essa atenção que eles dão aos clientes. E pensa você vai no estabelecimento, vai numa loja comprar alguma coisa, e aí a pessoa que te atende, que te dá atenção, te trata com carinho, te explica sobre os produtos, aquilo te dá um nível de encantamento com aquela loja que vai te preparar para a compra. Você vai estar mais propenso a comprar aquele produto do que se você simplesmente chegasse na loja, não tivesse ninguém para atender, somente o caixa para você pegar o produto, efetuar o pagamento e ir embora. Olha como é que não existe experiência. Então, se você pensa que você perde tempo ensinando o cliente, saiba que isso está te auxiliando no processo de prospecção, de fidelização, de fechamento de um cliente. As pessoas que não estiverem assim atentos que isso realmente influencia no resultado da decisão do seu cliente, esses designers estão sim perdendo muitos clientes, deixando dinheiro ali na mesa por conta de ignorar esse ponto que é extremamente importante no design como negócio. Eu já vi designers utilizando da estratégia de conteúdo, só que de maneira errada. Como assim? Geralmente eles têm o cliente, aí eles vão no concorrente do cliente, se espelham naquele conteúdo e fazem igual no perfil do cliente que eles atendem. Qual que é o erro disso? Saiba, designer, o teu principal objetivo como designer é diferenciar o teu cliente do concorrente. A partir do momento que você traz uma abordagem semelhante do concorrente do seu cliente, você não consegue diferenciar ele, simples assim. E aí, quando você não consegue diferenciar o seu cliente, o que você acha que vai acontecer? Vai afetar no desempenho daquela empresa. Ele vai começar a vender menos clientes vão começar a comprar, porque aí a visão entre o seu cliente e do concorrente vai parecer que os dois são muito parecidos. E se são parecidos, se dois produtos que você olha não tem diferença, o que você vai fazer? O que vai fazer você tomar decisão? Você vai optar por aquele produto que é mais barato. E é esse o preço que nós pagamos quando nós não temos uma estratégia para conseguir extrair o melhor do nosso cliente e mostrar isso nas redes sociais. Então, sim, investigar e saber mais sobre o seu cliente é um papel extremamente importante e que faz parte dos designers que estão gerando resultado aí. É uma habilidade que eles desenvolvem, esses profissionais. Então, saiba que copiar a estratégia dos outros está mais prejudicando o seu negócio, inclusive o negócio do seu cliente, do que ajudando. Invista tempo em conhecer sobre o seu cliente, saiba a história, saiba o que tem por trás da marca. Inclusive, essa reunião que você vai fazer com o cliente vai te dar uma clareza muito grande de como construir a linha de conteúdo do seu cliente. Você vai conseguir mostrar um calendário de forma visual para que ele consiga seguir e vocês consigam alinhar aí o processo de trabalho e as engrenagens vão se encaixar. Do contrário, é muito provável que você vai perder muito tempo ao longo do mês tentando acertar o conteúdo da sua maneira e conteúdos que às vezes não tem nada a ver com a história da marca do seu cliente. Então, o teu papel é traduzir em forma visual, em forma de conteúdo visual, em forma de conteúdo, enfim, de audiovisual, seja qual ferramenta você estiver utilizando, para que o cliente consiga se expressar e atrair os clientes certos para o negócio dele. Não os clientes que ficam pedindo desconto, não os clientes que não valorizam o serviço ou o trabalho ou o produto do seu cliente, mas os clientes que realmente querem comprar, que são apaixonados pela marca do seu cliente. E esse é o poder do conteúdo, é quando você atrai os fãs da marca do seu cliente. E agora uma dica extra aqui para você implementar tudo isso que nós vimos nesse vídeo até agora. Marque uma reunião com o seu cliente, hoje mesmo.
marque uma reunião pelo Zoom, uma reunião presencial, seja da forma como você se sentir melhor para atender ele. E durante essa reunião, você não vai dar instrução, você vai apenas fazer perguntas. Então você vai saber mais sobre a história do seu cliente, sobre o que motivou ele a começar a empreender, sobre qual que é a visão dele sobre o negócio dele nos próximos 5 anos, como ele enxerga a empresa dele na internet, como ele enxerga a empresa dele como se fosse uma pessoa, quais características essa pessoa teria, se a marca dele fosse humanizado. Então perguntas como essa, inclusive eu recomendo que você grave essa reunião para você arquivar e poder consultar sempre que você estiver produzindo conteúdo, para você poder distribuir para o seu parceiro que vai escrever o conteúdo, se você tiver essa pessoa na parte de escrita. Então tem vários benefícios aí, lógico, avise o seu cliente que está sendo gravado aquela reunião para que ele esteja sabendo disso, esteja ciente. E aí depois de arquivado você vai ter ali sempre um documento de consulta para direcionar se você está indo no caminho certo sobre o posicionamento de marca do seu cliente ou não. Isso vai ser extremamente precioso. Então, quanto mais você puder arquivar todas as respostas do seu cliente, mais matéria-prima você vai ter para saber qual caminho você deve trilhar através da marca dele nas redes sociais. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tem muito mais vídeo para sair. Se você gostou, clica aqui no botão curtir desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui para se inscrever e você possa receber os próximos vídeos com conteúdos semelhantes a esse, tá? Lembrando que aqui na descrição do vídeo também tem os links para as minhas redes sociais, para o meu canal do Telegram. Lá eu compartilho ali sempre arquivos para download, áudios semanalmente eu compartilho lá, dicas extras que não são compartilhadas nem aqui no YouTube, nem no meu Instagram, e nem em ferramenta, nem em rede social nenhuma. Então ali tem conteúdos exclusivos para você, tá bom? E não se esqueça que logo mais tem mais conteúdo para sair. Meu nome é Saulo, eu sou especialista em design estratégico e eu ajudo você a viver do design e faturar até 10.000 por mês através de serviços criativos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.